Bom, então vamos resolver esse exercício aqui, né, de inequação. E como é que a gente começa fazendo? Vamos primeiro deixar um lado com zero, né, para a gente dar continuidade. Então o que a gente vai fazer? A gente tem x à quarta desse lado, o x quadrado passa para o outro lado. Menos x quadrado maior ou igual a zero. Tá? E por que eu falo que a gente tem que fazer isso aqui? É importante igualar a zero porque aí a gente pode achar, fazer o gráfico de duas funções e a gente vai comparar esses dois gráficos. E aí a gente vai ver para quais valores aquele gráfico, ou aqueles gráficos, né, são maiores ou iguais a zero. Então, como quando a gente resolve uma equação a gente acha as raízes da equação, que é quando a equação fica zero, então é importante fazer isso, né? Então vamos lá, a gente tem x à quarta menos x ao quadrado, né? Como é que a gente faz isso aqui? A gente não tem uma fórmula para resolver o x à quarta, então a gente coloca o x quadrado em evidência, né? Então vai ficar x quadrado, fatorando aqui, é igual a x quadrado menos 1. Isso aqui é maior ou igual a zero, tá? Então eu fatorei. Então o que significa agora? Agora significa que nós temos duas funções aqui. Eu tenho essa função que é x quadrado, vamos chamar ela de f de x. E temos essa segunda função que é x quadrado menos 1, que eu vou chamar aqui de g de x. Agora o que a gente tem que achar? A gente tem que achar a multiplicação dessas duas funções, e quando a gente multiplica essas duas funções, em que intervalo ou em quais intervalos ela é maior ou igual a zero, né? Então vamos primeiro achar a raiz dessa equação. A x ao quadrado, vamos igualar a zero, né? Então x é igual a zero. X é igual a zero. Pronto. A gente achou a primeira raiz dessa equação aqui, né? Então a gente vê que é uma equação do segundo grau que tem apenas uma raiz, que é igual a zero, né? Agora vamos fazer a do x ao quadrado menos 1. Então vai ficar x quadrado menos 1 igual a zero. X ao quadrado é igual a 1. X é igual, passa para o outro lado, né? Então vai ficar mais ou menos raiz de 1. X, portanto, é igual a mais ou menos 1. Então essas aqui são as duas raízes dessa equação do segundo grau, né? Então agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai construir o gráfico de cada uma delas para a gente poder analisar em quais intervalos elas são maiores ou iguais a 1, né? Vamos fazer aqui primeiro a f de x. Vamos chamar essa aqui de f de x. Esse é o gráfico da f de x. Pronto. Tá? E depois aqui embaixo a gente tem a g de x. A g de x. E no último nós vamos ter f de x vezes g de x, tá? Então a gente vai construir os gráficos e vai fazer essa multiplicação. E é importante aqui frisar o seguinte: quando a gente fala multiplicação das duas funções, o que a gente vai trabalhar com os sinais dela, né? A gente não vai fazer multiplicação do termo a termo, né? Então vou explicar como é que funciona. Vamos primeiro construir o gráfico dessa função aqui, a x igual a zero. Então o que a gente tem? A gente tem uma função de segundo grau, né? O x é positivo. Se o x é positivo, então a concavidade é voltada para cima. Então vamos colocar aqui é o zero, tá? Ele quer que seja maior ou igual a zero, então o zero conta, então a bolinha fechada. Tá? Então vamos lá. O gráfico da equação do segundo grau é como? Concavidade voltada para cima, ele toca o eixo x aqui, então a gente vai ter isso aqui, certo? Uma parábola, né? X ao quadrado é uma parábola. Pronto. Isso aqui é o gráfico da função f de x, tá? E o que a gente vê aqui? A gente vê que nessa f de x, todos os valores aqui são positivos, né? Não tem valor negativo para essa função, porque é uma função x quadrado, é uma função positiva. E tem esse valor aqui que é exatamente igual a zero, né? Que é quando o x é zero, a função também vale zero. Bom, isso aqui a gente analisou a função f de x. Agora vamos fazer a de g de x. A de g de x a gente tem que as raízes são menos 1 e mais 1. Então vamos colocar aqui menos 1. Mais ou menos aqui a gente tem menos 1. E mais ou menos aqui a gente tem mais 1. Tá?
A gente tem também uma equação do segundo grau, cujo coeficiente aqui multiplicado pelo x² é positivo, né? Então o x² é positivo. Então também é um gráfico de uma parábola com concavidade voltada para cima. Pronto. Né? Então vai ficar assim mais ou menos. E o que a gente tem aqui? A gente tem que daqui para cá o gráfico tem sinais, tem valores positivos, né, porque está acima do eixo. O que está aqui no eixo é o zero, né? Então, tanto é que aqui onde está encostado, né, o menos 1, mais 1 e o zero, significa zero, né? Que é as raízes da equação. Do gráfico para cima, os valores são positivos, e desse gráfico aqui do eixo, né, do x para baixo, é negativo. Então, a gente tem aqui entre menos 1 e 1, aqui é negativo, né? O gráfico está para baixo. E daqui para cima, o gráfico é positivo. Agora, o que a gente vai fazer o resultado? A gente vai multiplicar. Então, vamos separar aqui. Ó. Aqui é a parte do menos 1. Pronto. Menos 1. Aqui vai ser a parte do zero. Pronto. E aqui vai ser a parte do mais 1. Mais 1. Pronto. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar os sinais, né? Então como é que vai ficar? A gente viu o seguinte, daqui para cá é positivo, 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 negativo, negativo, positivo. Então o que a gente vai fazer? Agora quando eu falei aqui de multiplicar as funções e ver para quais intervalos ela é maior ou igual a zero, eu estava me referindo aos valores, no caso, aos sinais, né? Então vamos multiplicar os sinais e a gente vai ter o resultado. Então vamos lá. Para valores menores do que menos 1, a gente tem o sinal positivo com positivo, dá o quê? Dá positivo, né? Mais multiplicado por mais, dá mais. Aqui o que a gente tem? Do intervalo do menos 1 até 0, a gente tem que nesse gráfico é positivo, né? Nesse gráfico aqui ele é positivo, só que no gráfico de baixo é negativo. Então positivo com negativo dá o quê? Dá negativo, tá? Positivo com negativo dá negativo. E positivo com positivo dá positivo. Então, eu fiz a multiplicação dos sinais, né? Então, mais com mais, mais com menos, menos, mais com menos, menos, mais com mais, mais. Então, a gente teve esse resultado aqui da f de x vezes g de x. E agora, o que a gente vai fazer? Ele quer, né, o exercício para valores maiores ou igual a zero. Valor maior ou igual a zero, que são valores positivos, e o zero, né? Porque os valores negativos são menores do que zero. Então, o que a gente tem aqui? De mais 1 para cima, os valores são positivos, né? A gente viu aqui. De menos 1 para baixo, os valores são negativos. E exatamente aqui nesse ponto zero, o valor é igual a zero. Ou seja, como ele quer maior ou igual a zero, a gente tem esses intervalos aqui, ó. A multiplicação dessas funções, que são essas, vão ter sinais positivos, ou seja, vão ser maior ou igual a zero. Então, como resultado, o que a gente tem? A gente tem aqui do menos infinito. Então, a gente tem aqui, ó, menos infinito, porque vai para lá, né? Sentido negativo, até o menos 1. Menos 1 fechado, por quê? Porque inclui o menos 1, já que ele deixa a função igual a zero. União com, a gente tem do mais 1, também inclui mais 1, até o quê? Até o infinito aqui positivo, porque vai crescendo infinitamente, mais infinito positivo. E aí a gente tem a união com um elemento só, que é o zero. Tá? Então, por que eu coloquei aqui esse elemento sozinho zero, né? Porque ele quer os valores cuja multiplicação vai ser maior ou igual a zero, né? Então, aqui nesse ponto, ela não é maior, mas também não é menor e é igual a zero. Então, esse é um intervalo que é a resposta desse exercício. Então, de menos infinito até menos 1, união com 1 até o mais infinito, e união com o elemento zero, que deixa a função igual a zero também, tá bom? Então, esse exercício é isso aí.
Aliás, não. Ele pede ainda para fazer o gráfico, né? Então vamos fazer o gráfico aqui, ficaria assim dessa forma. Aqui para mais infinito, menos infinito. Aí a gente tem o menos 1, a gente tem o 0 e a gente tem o mais 1. Né? Então aqui é menos 1, aqui é 0 e aqui é 1. E aqui, esse então é o gráfico, né? Daqui para cá, no 0 e no menos 1. Então esse seria o gráfico representativo desse intervalo todo aqui, tá bom? Então agora sim, é isso aí.